Bom, gente, isso aqui é um problema que caiu no Enem de 2015. É um problema de eletroquímica, a gente pode até ver aqui por conta das semi-reações de redução, certo? E é um problema que ele diz o seguinte, que a cauda bordaleza, isso aqui é um fungicida, então é usado em plantas, né? É uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Vejam só, isso aqui para eliminar algumas bactérias dessas plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, CuSO4, com óxido de cálcio, CaO. Isso aqui já é uma informação valiosíssima, porque toda vez que a gente fala em eletroquímica, muitas vezes a condição em que o elemento está já é a chave para você resolver o problema. E esse é um desses casos. Quando eu falo aqui em solução aquosa, significa que esses elementos aqui, como estão em soluções, eles estão na forma de íons. Então, na verdade, eu vou ter o Cu2+, inclusive porque ele fala que é cobre 2, mas fica a dica, se ele não falar isso daqui, vai pela carga do sulfato, ó, porque o sulfato é SO4 2-. Se você pegar aqui 1:1, né, porque a fórmula está aqui ó, em 1:1, significa que esse cobre aqui só pode ser cobre 2+. E aqui também o óxido de cálcio que também está em solução, então ele vai ficar como Ca2+ e O2-. Esses principais elementos, como por exemplo o oxigênio, é bom que você já saiba a carga também. Ele fala então que a aplicação dessa cauda bordaleza ela só deve ser realizada se estiver levemente básica. E para saber se ela é básica ou não, então uma avaliação dessa basicidade é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Veja, você faz uma avaliação nessa faca aqui. Então, você adiciona essa solução, que estão todos na forma de íon, em uma faca. Quando você pensa na faca que é sólido, significa que está na forma de metal, certo? Então, a forma de você representar um metal, como ele está falando em ferro, é ferro 0. Ele não tem carga, ele não está na forma de íon, ele está na forma de metal. Muito bem, após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local dessa aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. Então, essa é uma forma de você fazer a avaliação. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução aqui, né? Lembra que o padrão significa 25 graus Celsius, 1 bar de pressão, e se eu estiver falando em solução, essas soluções estão em 1 mol por litro. Isso que significa esse símbolo de padrão. Então, ele dá esses potenciais padrão aqui para algumas semi-reações, então está aqui apresentado. E ele fala, a equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é... Então, significa que quando forma essa mancha avermelhada aqui, significa que está havendo reação, certo? Então, vamos analisar cada uma delas para analisar qual delas é que corresponde a essa mancha. E para determinar qual é a reação, né, que representa a formação da mancha avermelhada, a gente precisa já analisar algumas coisas preliminares que já vão ajudar a gente a não perder tempo com esses potenciais. Como assim? Olha só, a dica que eu dou é o seguinte, se é uma reação, eu tenho que ter reagente formando um produto, certo? Então, a gente interpretou o problema aqui e viu que os únicos elementos que a gente tem para reagir é cobre 2+, sulfato SO4 aqui 2-, o cálcio 2+, o O 2-, porque estão na forma aqui de solução. E o ferro metálico. Eu não tenho nada além disso. Então, olhando essas reações, eu tenho que verificar que reagente que realmente está presente. Olha só, vamos analisar de baixo para cima aqui. Eu tenho aqui, ó, 3Cu2+, mais 2Fe sólido. Opa, beleza, aqui, ó, Cu2+, realmente está presente. O Fe0 também está presente, ó, na forma sólida. Então, toda vez que não aparece nada aqui é porque Fe é 0, porque é carga 0, certo? Muito bem, então eu já vi que nessa última reação é algo que talvez possa ocorrer. Muito bem, então vou deixar aqui. Aí, daqui a pouquinho, eu já analiso aqui os potenciais de redução. No caso da letra D, ó, eu tenho
3Ca2+, 2Fe0. Também, ó, Ca2+, Fe0. São dois elementos que também estão presentes na reação. Beleza? Então, pode ser uma dessa também. Agora, veja aqui na letra C. Na letra C, eu tenho Cu2+, e Fe2+ aquoso. Opa! Olha só, a única forma que eu tenho ferro aqui é na faca. Então, a única forma de ferro que eu tenho de possibilidade de reação é o ferro metálico. Então, eu não tenho esse Fe2+. Então, já nem pode ser aqui a letra C, porque eu não tenho o íon ferro, eu só tenho o metal ferro. Do mesmo jeito que eu também não tenho o metal cobre, eu só tenho o íon cobre. Muito bem, na letra B aqui eu tenho Ca2+ e Fe2+. Opa, cai no mesmo caso aqui da letra C, certo? Eu não tenho ferro aquoso, eu só tenho ferro metálico. Então, essa letra B aqui, ó, eu já vou descartar, não vou nem continuar avaliando, porque eu já nem tenho esse reagente. Então, como que pode reagir se eu não tenho a presença desse reagente? Muito bem, aqui na letra A eu tenho cálcio 2+ e cobre mais. Opa! Na verdade, eu só tenho cobre 2+ aqui, ó, tá vendo? Por isso que é importante a gente sempre prestar atenção na carga. Então, como eu não tenho a presença de cobre mais, né? Inclusive, eu já tenho aqui, ó, cobre 2+, então não tem o porquê, né? O cobre mais gerar mais ainda cobre 2+. Eu não tenho, né, a presença desse íon. Então, aqui também é outra reação que eu posso cortar. Então, eu tenho que avaliar, na verdade, esses elementos, essas duas reações. Bom, já que a gente já fez a análise, então, dos reagentes, a gente sabe que essas daqui eu já nem vou precisar analisar. Então, me sobraram essas duas reações aqui para que eu consiga analisar e ver realmente qual é aquela que representa a formação da mancha avermelhada. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso através dos potenciais, da avaliação, né, do potencial padrão de redução. E, na verdade, é através do ΔE, que é a diferença de potencial. Então, eu tenho, ó, diferença de potencial e potencial padrão de redução de quem reduz, menos o potencial padrão de redução de quem oxida. Vamos analisar aqui, então, essas duas reações para ver qual é a que está correta. Nesse caso aqui, gente, quem está reduzindo é o Ca2+, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, potencial padrão, né? A diferença de potencial aqui vai ser o potencial padrão de redução do cálcio, que é menos 2,87, menos o potencial de redução de quem oxida. Quem está oxidando aqui, ó, é o ferro, certo? E está indo de ferro 0 para ferro 3. Então, é essa semirreação que eu vou analisar, ó, ferro 0 e ferro 3. Tá vendo? Eu não vou poder pegar essa aqui, essa última. Por quê? Porque aqui, ó, eu só tenho a presença de ferro 2 e ferro 3. Eu não tenho a presença de ferro 0. Então, essa daqui eu nem vou me preocupar, porque na verdade é obrigatório eu ter o ferro 0, porque eu tô falando da faca. Então, aqui vai ser menos 0,04. Então, eu vou ter um valor, vou obter um valor aqui de menos 2,83 volts. Veja, toda vez que eu tenho um valor negativo, significa que essa reação não é espontânea. Eu vou deixar um vídeo para que vocês vejam essa questão da espontaneidade de reações eletroquímicas. Então, aqui é uma reação que não ocorre. Então, para que a reação ocorra, essa diferença de potencial tem que dar positiva. Vamos analisar essa daqui, ó, que é a questão da pilha, por exemplo. O ΔE dessa última reação, eu tenho, ó, o cobre 2+ virando cobre 0, ou seja, é essa reação aqui que eu vou analisar. O potencial padrão de redução, então, do cobre é de mais 0,34 volts, menos,
Olha só, o potencial padrão de quem está oxidando. Quem está oxidando? O ferro, certo? Que ele está saindo de ferro 0 para ferro 3. Então, aqui o que eu vou pegar é esse potencial, menos 0,04. Aqui eu vou ter um potencial padrão de mais 0,38 volts. Opa, ó, aqui deu um valor positivo. Aqui é considerado uma reação espontânea. Se é considerado uma reação espontânea, significa que é uma reação que vai ocorrer, ela ocorre, certo? Se ela ocorre, significa que essa é a alternativa correta. Então, quando aparece a mancha avermelhada, significa que teve a reação do ferro com o íon cobre 2+. Bons estudos, gente. Até a nossa próxima videoaula.